105 FM Futebol Club. Entra em campo agora o 105 FM Futebol Club. O programa esportivo mais ouvido do rádio. A partir de agora, você confere as opiniões mais imparciais. As notícias direto do seu clube. E ainda a participação do torcedor. A bola vai rolar no gramado do futebol que pega bem. E quando a bola rola, a 105 FM deita e rola. 105 FM Futebol Club. 105 FM Futebol Club. Apresentação Marcel Capretes. Que categoria, 6 horas da noite, mais 1 minuto, chegamos, está em campo o timaço do 105 FM Futebol Clube, aqui ó, na grama verdinha da rádio 105 FM, a rádio que é só alegria. Vamos juntos até às 7 horas da noite, 1h, 60 minutos de muita informação, de muita opinião, de muita descontração, aqui na maior audiência do rádio. Não tem pra ninguém, falou em futebol no rádio, falou em 105 FM, são mais de 15 anos no ar, 15 anos aqui do nosso 105 FM Futebol Clube, é o timaço dele, Luiz Marcelo Bigato. Vamos juntos, hein? Aqui só tem fera, parece o quê? Parece uma selva. Nesta segundona, hoje é dia 8 de fevereiro, 8/2 de 2021. E ó, uma segunda-feira triste para os palmeirenses, hein? Que coisa. Nem na final do Mundial o Palmeiras chegou. Nem na final para encarar o Bayern de Munique deu para chegar, hein? O Palmeiras foi eliminado já na semifinal. O Palmeiras caiu já no primeiro confronto ontem diante do Tigres do México. O Palmeiras perdeu pelo placar de 1-0. Que coisa, hein? Assim como o Atlético Mineiro, assim como o Internacional também já caíram antes mesmo da final. O Palmeiras também. Já foi. Vai disputar agora o terceiro lugar. Que coisa, dói demais, hein, palmeirense? Aquele sentimento, aquela euforia por conta da Libertadores da América meio que se esvaziou. Não falo que é certo, tá? O trabalho no Verdão é maravilhoso, é espetacular, o melhor projeto do Brasil hoje. Mas dói, né? Nem chegar na final. Perder do Bayern de Munique, ok. Todo mundo entende. Mas cair assim, na semifinal para um time mexicano, eu imagino como deve estar o palmeirense. Vamos também falar do Corinthians, que joga na quarta, jogaço aqui na 105, Corinthians e Atlético Paranaense. E de São Paulo e Santos, que já buscam um novo treinador. O São Paulo pode fechar com o Hernan Crespo, técnico argentino. A notícia que chegou é que o Santos já conversou com o Thiago Nunes, porque o Cuca não vai ficar, né? O Cuca não deve ficar no Santos depois do Campeonato Brasileiro. Enfim, tudo isso e muito mais. Maravilha, agora então 6h04, já liberando o nosso YouTube para você participar com a gente, canal Rádio 105 FM Oficial. Tem também o WhatsApp com o DJ Locutor Fábio Rogério, aqui no código de área 11 999 325 105. Show de bola, maravilha, vamos juntos, só tem fera, parece uma selva. Girando agora a equipe de reportagem, os repórteres da 105 FM que chegam com as manchetes, os destaques do programa de hoje. Destaques do seu time, 105 FM Futebol Club. Hernan Crespo é o nome mais forte para ser treinador do São Paulo. Na quarta, o tricolor enfrenta o Ceará no estádio do Morumbi, Campeonato Brasileiro. E Júlio Casares elogia Daniel Alves. O Santos no sábado enfrentou o Atlético Goianiense em Goiânia e empatou 1-1. Soteldo voltou, mas Marinho ainda foi desfalque. Sua volta para enfrentar o Coritiba ainda é incerta. 2 jogadores que cumpriram suspensão automática ficam à disposição, Sandro e Madison. Lembrando que o Peixe só voltará a atuar no sábado. Palmeiras é surpreendido pelo Tigres, perde para o time mexicano e está fora da grande final do Mundial de Clubes em Doha, no Catar. Antes de voltar para o Brasil e pensar nas disputas importantes que ainda tem por aqui nessa reta final de temporada, Verdão terá pela frente partida valendo o terceiro lugar da competição internacional. O Corinthians só voltará a campo nesta quarta-feira, 9h30 da noite em Itaquera contra o Atlético Paranaense, claro, jogo com transmissão da 105. Casares já voltou a treinar, mas ainda não estará liberado para enfrentar o Furacão.
Wagner Mancini poderá repetir o mesmo time que venceu o Ceará. 105 FM Futebol Club. Futebol. Maravilha, 6 horas da noite, mais 6 minutos. Aí então os destaques de Corinthians e Santos com Edson Rufino, o São Paulo com o Márcio Torvano e o Palmeiras com você, Lucas Basílio, que continua na linha para trazer então como ficou esse Mundial de Clubes, agora já com definidas as finais e disputa, na verdade, né? No singular e pelo terceiro lugar, né? Terceiro e quarto lugar tem essa, o Palmeiras ainda vai jogar, só que não a final, né, Luquinhas? Grande noite pra você, faixa preta. Grande noite a você, um grande abraço especial pro ouvinte 105, falamos de Mundial de Clubes em Doha, no Catar, terminou agora há pouquinho a segunda semifinal, e nós, enfim, temos os 2 finalistas da competição internacional. Não será a final que todos esperavam, né? Mas o favorito, o todo-poderoso de momento, Bayern de Munique, estará garantido na busca de mais um título. Terminou agora há pouquinho em Al Rayyan. O time do Egito, o Al Ahly, não foi páreo para o Bayern de Munique, com 2 gols do melhor jogador do mundo na atualidade, Lewandowski foi à rede 2 vezes e o Bayern venceu pelo placar de 2-0. É verdade que o domínio foi absoluto, poderia ser até maior a goleada, mas fato é que foi o suficiente para levar o time alemão para mais uma decisão. Antes desse jogo, a gente cita aqui no nosso 105 FM Futebol Club o caminho das 2 equipes até essa grande decisão, né? Outro finalista é o Tigres do México, que lá nas quartas de final, na última quinta-feira, dia 4, bateu o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul pelo placar de 2-1. Nessa mesma fase, nesse mesmo dia, o Al Ahly do Egito, derrotado hoje frente ao Bayern de Munique, havia vencido o time da casa, o Al Duhail, por 1-0. Na disputa do 5º lugar no último domingo, o time da casa, o Al Duhail, que conta com o atacante Dudu, ex-Palmeiras, venceu o Ulsan da Coreia 3-1. O Al Duhail fez a festa dos seus torcedores e ficou com o 5º lugar na competição. Já pela fase semifinal, antes da partida de hoje, ontem, domingo, o Palmeiras acabou decepcionando, tropeçou na estreia do Mundial frente ao Tigres do México, acabou derrotado por 1-0 e agora disputará apenas o 3º lugar. Dissemos agora que acabou agora há pouco, né? O Al Ahly perdendo pro Bayern de Munique por 2-0, portanto, definidas a disputa de 3º lugar e também a grande decisão. Na quinta-feira, ao meio-dia, o Al Ahly do Egito será o adversário do Palmeiras, buscando a medalha de bronze, podemos dizer assim, e na sequência, na Cidade da Educação, que é o nome do estádio lá em Doha, no Catar, o Bayern de Munique busca mais um título diante do Tigres do México. Maravilha, obrigado, Lucas Basílio. Daqui a pouco você volta para falar tudo do Palmeiras, mas vamos ouvir o nosso comentarista, Leonardo Gonzalez Fontes, faz hoje comigo o programa e chega agora, Léo, à vontade, fique com muita tranquilidade com o seu destaque inicial. Queremos ouvi-lo. E aí, Leonardo Fontes, grande abraço, boa noite. Fala, Marcel Capretes, grande abraço para você, boa noite pro ouvinte 105 FM em todo o Brasil. Falando aí de Mundial, né? O Palmeiras acabou tropeçando no final de semana, a gente vai falar muito mais daqui a pouquinho no próprio boletim do Verdão, do Palmeiras, mas obviamente ficou a frustração, né? Acho que essa é a palavra ideal. Não dá nem para dizer surpresa pela derrota. O futebol brasileiro hoje, em relação ao futebol mexicano, por conta da pandemia, de todos os problemas que o mundo atravessa, a competição ficou um pouco mais nivelada, né? E o Palmeiras acabou perdendo, mas a frustração certamente é enorme por parte do torcedor palmeirense. Não que o torcedor palmeirense em geral estivesse esperando uma vitória contra o Bayern de Munique na final da quinta-feira, mas obviamente nutria aquele sonho de repente uma zebra, né, um gol numa bola bandida, ou até como foi a final da Libertadores, de repente o Palmeiras vencesse o Mundial contra o Bayern de Munique. Nem essa esperança ela existe mais para a equipe do Verdão. Mas vamos falar sobre isso e muito mais, hein? Técnico novo no Santos, o Corinthians joga amanhã,
Olha, tem coisa boa pra caramba, hein, Capretes, no programa de hoje? Tem muita coisa, sim. A gente vai para um rápido intervalo comercial. E aí, meu querido DJ locutor Fábio Rogério, que está pilotando aqui a nave, eu já vou liberar o nosso WhatsApp, Fabinho, pra galera palmeirense. E aí, torcedor do Verdão, qual é o sentimento que fica? É frustração? É inconformismo? Palmeiras ontem podia ter jogado mais? Não jogou tudo que pode? Ou o time é esse mesmo e o Tigres do México? Muito bem montado pelo Tuca Ferretti, técnico brasileiro, que tá lá há muito tempo. O Tigres é melhor, não é? Enfim, eu quero saber o sentimento hoje do torcedor do Verdão. Pode mandar agora o seu áudio no código de área 11 999-325-1005. Tá? Fique ligado que na sequência a gente vai falar tudo do Verdão, mas eu quero muito saber e entender o sentimento do torcedor do Palmeiras neste momento tão triste, né? E fica ali um misto, né? Uma oposição de sentimentos, porque na semana passada era euforia pela Libertadores da América. Libertadores que não vinha há mais de 20 anos. E aí cai no Mundial na semifinal pro Tigres. Não chega nem na final. Repito, perder do Bayern seria uma coisa, mas perder pro Tigres na semifinal é outra completamente diferente. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião, tá, torcedor? Na sequência a gente traz tudo do Palmeiras, assim também o São Paulo, o Santos e o Corinthians, aqui ó, na 105 FM, a rádio, que é só alegria. 105 FM Futebol Club. Futebol na 105. A Master possui uma grande linha de produtos escolares e office, com itens da mais alta qualidade, tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Você encontra os produtos Master nas maiores lojas e papelarias de todo o Brasil. Linha completa de lápis, borrachas, giz de cera, hidrográficas, tesouras e também na linha office, grampeadores, canetas marca-texto, marcadores, estiletes, compassos e muito mais. Acesse produtosmaster.com.br, nossas redes sociais ou pelo telefone 11 2589 0111. Master, conectada com você. 105 FM Futebol Club. Apresentação Marcel Capretes. Já voltamos em 6h13 agora, com o hino do Verdão de fundo. O Palmeiras é gigante, é histórico, é espetacular, é glorioso. Não é porque perdeu pro Tigres que a gente vai diminuir o tamanho do clube e as conquistas desse ano, né? Até na final da Copa do Brasil agora. Enfim, o Palmeiras é o melhor time da América ou ganhou a Libertadores, né? Até bem curioso, Léo. Porque aquele tal negócio, né? É muito fácil e até tentador a gente vir com aquelas retóricas meio prontas. Já o futebol brasileiro, ele não é mais o mesmo. Vem um time mexicano e ganha do melhor time do Brasil ou do melhor time da América do Sul. É bom sempre a gente aprofundar um pouco mais a análise, Léo, porque o Palmeiras, ele ganhou a Libertadores. Não quer dizer que ele seja o melhor time da América, né? Ele ganhou uma competição. O melhor é muito mais do que ganhar a Libertadores. Não estou diminuindo a conquista do Verdão, pelo contrário, estou tentando amenizar a derrota. O futebol mexicano ganhou do futebol brasileiro. Não, o Tigres, em uma partida de 90 minutos, ganhou do Palmeiras. Será que o Flamengo perderia do Tigres? O Santos, que perdeu a final da Libertadores pro Palmeiras, será que o Santos ganharia? Pelo estilo de jogo seria diferente? Ou o Atlético Mineiro, ou o Inter? Enfim, né? Porque senão, né, Léo? O futebol brasileiro, ele há muito tempo já não está na primeira divisão mundial, mas não é porque o Palmeiras perdeu, é porque os clubes são mal geridos, é porque nosso calendário é ruim, é porque a maioria dos times joga só 3 meses, só o campeonato estadual e depois paralisa as atividades o resto do ano, né? São vários fatores, Léo, que fazem com que o futebol brasileiro hoje não seja o melhor do mundo. E não porque o Palmeiras perdeu do Tigres, né, Léo? Não tem nada a ver isso, obviamente. O México ganhou uma final de Olimpíada do Brasil também. O futebol, depois que o mundo virou praticamente um mundo sem limites, né? Você não tem limite hoje para você se preparar, para você estudar, né? Então, um técnico na Bolívia, ele pode ter a mesma formação, se ele quiser, um boliviano, um colombiano, um equatoriano, um sul-africano, um venezuelano. Ele pode ter o mesmo nível de formação de qualquer outro técnico em qualquer lugar do mundo, né? Você tem a internet, você tem a possibilidade de estudos, as viagens de avião muito mais rápidas, né? O poder econômico de alguns clubes permite que se faça intercâmbios. Então é isso, né? O futebol brasileiro, primeiro que no futebol brasileiro não ficam os melhores jogadores, né? Os melhores jogadores vão embora. Se a gente traçasse um paralelo,
por exemplo. Vamos dizer que aqui a gente tivesse a maior economia do mundo. O Gabriel Jesus estaria até hoje, era o centroavante do Palmeiras, seria o Gabriel Jesus, né? Não o Luiz Adriano, que volta da Europa com 33 anos para jogar no Palmeiras com 32 anos. E não que o Luiz Adriano seja ruim, pelo contrário, ele é muito bom, né? Mas o Gabriel Jesus, dentro do seu maior potencial hoje, ele está jogando no Manchester City, como os outros brasileiros estão jogando fora daqui. O Campeonato Brasileiro desse ano, de 2020, ele é um sub-23ão. Pode olhar os times aí. É um sub-23ão. Ninguém tem dinheiro, né, para contratar grandes jogadores. Ninguém tem dinheiro para manter os seus jogadores. Pode olhar o elenco do Santos, do São Paulo, do Palmeiras. É um campeonatão sub-23. E quando não tem sub-23, tem o sub-40 lá, o cara que tá com 38. Que nem o Fluminense, que tem Nenê e Fred. Os caras com 40 anos cada um. É difícil, né? Os clubes brasileiros estão em situação complicada. O Abel foi bem quando chegou ao Palmeiras. O time pressionava muito lá na frente. O time fez grandes jogos. Depois ele teve que se adaptar ao calendário brasileiro, que faz os nossos times jogarem desse jeito aí, por uma bola. Culpar o Abel? Nós vamos culpar o Abel ou vamos olhar o problema? O cara teve que jogar de 3 em 3 dias desde que chegou. Dá pra fazer mais? Não dá? Isso ninguém quer saber, né? A gente vai brigar só pra dizer que o Palmeiras não é... O Palmeiras é ruim, ganhou a Libertadores na sorte. Se o Santos tivesse ganho, tinha feito um jogo diferente com o Tigres. Se fosse... não tem tradição em Mundial e não sei o quê. Vamos entrar tudo nessa conversinha aí e a gente vai continuar sem discutir as prioridades. O Palmeiras teve que jogar com o Botafogo na terça-feira. Um absurdo sem tamanho. E que ninguém, obviamente, vai relevar isso, né, pro jogo contra o Tigres. É verdade, não, isso aí foi um absurdo esse jogo, né? Eu tinha a plena certeza que seria adiado na terça passada, que o Palmeiras já ia viajar, sei lá, domingo à noite ou segunda de manhã. Mas não teve que jogar na terça, viajou à noite, chegou na quarta. Não é da desculpa, é que no futebol de alto rendimento e falando de um mundial de clubes, a diferença pequena, por menor que seja, faz a diferença no final. Então o Palmeiras com um dia a mais... Talvez perdesse na mesma maneira, sim, mas chegaria melhor preparado. Aqui no nosso YouTube já bombando, hein? Rádio 105 FM Oficial, o Edmar Roberto Pereira de Jundiaí. Não adianta reclamar. Olha só, aliás, de Lindóia ali, Jundiaí, desculpa, fera. Não adianta reclamar, futebol brasileiro com esses dirigentes será difícil ganhar mundial. Olha o volante brasileiro do Tigres, baita jogador, Rafael Carioca, verdade. Jogou muito ontem. José Márcio brinca aqui, Palmeiras não tem mundial. Rafael Lopes, Jefferson Silva, o Islan Bailon, Palmeiras vai até 2051 sem mundial, que é isso, fera. Osmar Antunes, Luiz Bertolucci, todo mundo mandando aqui, só tem fera, parece uma selva. Bom, a gente vai então com o Lucas Basílio para saber, né, como o Palmeiras está reagindo a essa perda na semifinal ontem para o Tigres, e aí entra você ouvinte pelo WhatsApp, tá? Código de área 11 999 325 105. Luquinhas, fala do Verdão aí, fera, por favor. Muito bem, falamos de Palmeiras, que decepcionou o seu torcedor, que sonhava tanto com esse título mundial inédito nesse formato, né? O Palmeiras já foi campeão lá em 1951 do torneio internacional, mas nesse novo formato da FIFA, o Verdão nunca levantou a taça. E não será dessa vez novamente. O Palmeiras acabou perdendo para o Tigres do México na estreia do Mundial em Doha, no Catar. Acabou surpreendido pelo bom time mexicano, treinado pelo brasileiro naturalizado mexicano, o Tuca Ferretti, e comandado dentro das 4 linhas pelo veterano atacante francês, o Gignac, né? Autor do gol que deu a vitória para o Tigres nesse domingo, um gol de pênalti cometido pelo Luan em cima do atacante Gonzalez, logo com 7 minutos da etapa final. Depois disso, o Palmeiras até cresceu no jogo, criou oportunidades, mas depois de um primeiro tempo bastante abaixo, não foi o suficiente para o Verdão evitar a derrota e essa eliminação, né, que obriga o time brasileiro a disputar apenas o 3º lugar na próxima quinta-feira. Após o jogo, o técnico Abel Ferreira tentou justificar a derrota e também analisou detalhadamente o adversário que acabou vitorioso. Nós sabíamos que o nosso adversário tinha essa qualidade individual. Isso é evidente quando vocês veem que a quantidade de jogadores deles que dão mais do que um toque ou 2 na bola, porque driblam, e nós sabíamos que com o Gignac na frente e com o Gomes, que são fortíssimos no jogo aéreo, estávamos
percebíamos que isso era um padrão do nosso adversário. A verdade é que as 2 vezes que cabeceiam à baliza nós temos jogadores em cima. E aí depois é a competência de quem defende contra a competência de quem ataca. Mas na primeira parte essas foram as grandes oportunidades do nosso adversário. Jogo no alto, eles tocam muita bola, mas não é uma equipa que quase sempre acaba com cruzamento, e aí é que eles são fortes. E nós também tivemos a nossa oportunidade, um remate fora da área do Rony, em que de facto o guarda-redes do nosso adversário fez uma boa defesa. Mas na primeira parte o nosso adversário foi ligeiramente superior. Na segunda parte, a experiência do nosso adversário na forma como sacou o penalti. Não há um agarrão claro, há toque, sim, mas isto não é basquetebol. E o nosso adversário, pela experiência que tem, acabou por sacar um penalti, e a partir daí o nosso adversário defendeu. Nós criámos ainda uma oportunidade flagrante, um cruzamento do William com o Luís a não acertar na bola, mas diria-te sem problema nenhum que no geral o nosso adversário foi ligeiramente melhor, e o jogo é definido num detalhe da experiência e ratice de um avançado que acabou por sacar, como disse, um penalti. Foi um gol de pênalti que determinou a derrota palmeirense, mas o próprio Abel Ferreira reconheceu que o time ficou abaixo mais uma vez e que o time mexicano fez por merecer essa vitória que acabou frustrando os planos do título mundial para o Palmeiras. Como eu disse, na próxima quinta-feira, então, a disputa pelo 3º lugar é o compromisso do Palmeiras, partida marcada para o meio-dia, horário de Brasília, e na sequência acontece a grande decisão do Mundial de Clubes, marcada para as 3 da tarde, também horário brasileiro. Depois da disputa do bronze, o Palmeiras volta para o Brasil, pois tem muito compromisso importante por aqui ainda nessa reta final de temporada. Tem a reta final do Campeonato Brasileiro, as últimas rodadas do Brasileirão, e tem também a grande decisão da Copa do Brasil, marcada para os dias 28 de fevereiro e 7 de março, os confrontos contra o Grêmio. Depois ainda vai ter Recopa Sul-Americana, ainda tem o começo já do Campeonato Paulista, então tem muita coisa que o Palmeiras tem que pensar. Não dá pra ficar lamentando por muito tempo não essa derrota no Mundial de Clubes. A grande notícia dessa segunda-feira, na reapresentação, ainda que bastante triste e silenciosa, digamos assim, do elenco palmeirense em Doha, no Catar, foram os trabalhos realizados por Wesley e Gabriel Veron. Nenhum dos dois está inscrito na disputa do Mundial, mas eles estão juntamente ao elenco, estão trabalhando com o grupo e hoje fizeram algumas movimentações sem maiores limitações. Uma boa notícia aí para a sequência do trabalho. Portanto, disputa de 3º lugar para o Palmeiras na próxima quinta-feira e depois o retorno para o Brasil. Boa noite, Capretes. Aqui é o palmeirense Edilson, o vulgudinho da Zona Norte, Vila Brasilândia. Cara, a expectativa era ótima, mas como é futebol, a gente sempre espera, uma surpresa. Quer dizer, eu pelo menos espero uma surpresa. Jamais eu acreditaria que o Tigres podia passar. Com mais uma falha da nossa zaga, acabamos saindo da competição. Mas vamos pra batalha e seguir pra próxima. Beleza? Um abração, Capretes. Valeu, outro abraço, faixa preta. Obrigado aí pelo WhatsApp que você mandou pra gente. E aí, Leonardo Fontes, uma falha da zaga, foi um pênalti. O Everton pegou muito, hein? Como o Everton tá jogando. Baita goleiro do Palmeiras, impressionante. Tô quase mudando a minha opinião, hein? Sempre falei que se tivesse que escolher um goleiro pra seleção brasileira, eu escolheria o Cássio do Corinthians e não o Everton do Palmeiras. Pra mim, o Cássio sempre foi mais decisivo, jogador, goleiro de partida grande. Mas a bola que o Everton tem jogado no Verdão, tô quase mudando de opinião, mas enfim. Léo, e aí? Agora sobre o jogo de ontem, queremos ouvi-lo. E aí, foi uma falha da defesa? Foi um vexame, não foi um vexame? Normal? Palmeiras jogou de igual para igual? Enfim, Léo, queremos ouvi-lo sobre Palmeiras 0, Tigres 1, fera. Bom, eu acho que não foi vexame, Vexame é você perder de 7-1 em casa, Vexame é você
perder pro Mazembe, você perder pro Raja Casablanca, que são equipes completamente sem expressão nenhuma no mundo, né? O Tigres é uma equipe, digamos que não tem o mesmo nível do Palmeiras, né? Histórico. Mas tem o seu nível no futebol mexicano há muito tempo, tem um trabalho que há muito tempo é bom, né? Chegou à final de Libertadores, eliminando o Internacional na semifinal. E perder pro Tigres por 1-0, cara, com um gol de pênalti. Se alguém achar que isso é vexame, né, tem que parar de jogar futebol. Porque o futebol é isso. Você perde, amanhã você ganha. Agora, o Palmeiras não jogou bem, né? O jogo do Palmeiras não fluiu. Acho que esse foi o ponto principal. O Palmeiras não conseguiu trabalhar suas pressões mais adiantado, né? E quando foi pressionado, o Palmeiras não conseguiu contra-atacar. Ele se viu mais ou menos como no jogo da final da Libertadores. Só que no jogo da final da Libertadores contra o Santos, o mesmo que o Palmeiras foi encaixotado pelo Santos, o Santos foi encaixotado pelo Palmeiras, né? O Santos também não conseguiu fazer com que seus pontas Marinho e Soteldo jogassem, né? Não conseguiu trabalhar aquela infiltração do Pituca vindo de trás. Então o Palmeiras defensivamente foi muito bem contra o Santos e o Santos também contra o Palmeiras. Então os dois times se bloquearam e não houve praticamente chances de gol, e o Palmeiras venceu no final com o gol do Breno Lopes. Agora, é evidente que uma coisa que passa batido pelos comentários é que o Palmeiras sentiu falta ontem de um jogador de lado de campo com mais capacidade, né? O jogo foi quase todo em cima do Rony, pelo lado esquerdo no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando o Rony já estava mais cansado e que o Palmeiras precisava abrir o adversário, faltou o Gabriel Veron, faltou o Wesley, principalmente o Wesley, né? O Wesley, quando saiu da equipe do Palmeiras, ele fazia um Campeonato Brasileiro maravilhoso, mesmo com o time do Luxemburgo, né? Ele era o desafogo, ele era o time que ele era o jogador que tirava o Palmeiras, muitas vezes, de situações embaraçosas defensivas, com os seus dribles e jogadas pelo lado do campo. Esse cara fez muita falta pro Palmeiras até na final da Libertadores, né? O Breno Lopes foi uma contratação para poder substituir, né, de alguma maneira, o Wesley depois que ele se machucou. E o Palmeiras não teve nem o Breno Lopes, nem o Wesley, nem o Gabriel Veron. Isso ficou nítido nas alterações feitas pelo Abel no segundo tempo, né, quando precisava atacar mais e, infelizmente, não tinha um jogador rápido pelo lado de campo. Teve que trabalhar com o que tinha no banco, que são bons jogadores, mas faltou alguém de 1 contra 1, de velocidade pelo lado, a bola chegar e levar a linha de fundo, que o Palmeiras não teve no jogo contra o Tigres do México. Aliás, né, eu já tinha falado isso na final da Libertadores e vou voltar a falar agora. As melhores partidas do Gabriel Menino no Palmeiras são como volante e como lateral direito. E acho que o Palmeiras deveria fixá-lo na lateral direita, tá? Que é onde ele joga mais. E foi um erro do Abel ontem, quando ele tira o Gabriel Menino. Ele não deveria ter tirado o Gabriel Menino, ele deveria ter colocado o William, colocado o Gabriel Menino na lateral direita e tirado o Marcos Rocha do jogo. Boa tarde aí, Capretes. Na minha opinião, o palmeirense aí, Edmilson da Vila Joaniza, na minha opinião, o Abel tá errando muito deixar o William no banco. E vamos acabar perdendo esse jogador, porque Luiz Adriano não tem como, ele anda em campo. Mas valeu. É isso aí. Opa. Palmeiras campeão da Libertadores. Valeu, faixa preta, obrigado, hein? Achei que tinha acabado aí, mas obrigado, pô, Vila Joaniza só tem fera. Olha, até em cima disso, viu, Léo? Seu xará aqui, meu brother Leonardo Coelho, baita palmeirense, tá indo meio que nessa linha. Ele falou o seguinte, ó, faltou coragem de começarmos com 3 atacantes. Aí ele segue, né? Mas vamos pra frente, temos 2 Copas pra ganhar ainda. Mas o Mundial é o Mundial, né, faixa preta? Pode ganhar a Copa do Brasil, a Recopa, não sei o que, mas o Mundial é diferente, ó, campeão do mundo, para. Mas enfim, Léo, e aí, só pra fechar mesmo, né, 6h29 agora, e aí, William Bigode, a questão dos atacantes, o ouvinte mandou que o Luiz Adriano só anda em campo, mas, pô, o Luiz Adriano foi decisivo em várias partidas, né, e até em cima disso, né, Léo, pô, o trabalho do Abel Ferreira, muito bom mesmo, a gente não tem, pelo menos na minha visão, a cara do Abel Ferreira nesse time de ideia, de conceito, porque ele não teve tempo pra treinar, não teve, pô, e a escola portuguesa, que valoriza tanto o treino, tantas metodologias, a periodização tática do professor Vitor Frade, veio de Portugal, né? Veio de Portugal. E ele não teve tempo, era na base da conversa e na base do vídeo. Teve uma semana ali, foi aquela semana, o final de semana do Réveillon, que o Palmeiras jogou numa quarta-feira e depois na terça, dia 5, contra o River, né? Que foi a melhor partida do Palmeiras nas mãos do Abel, aqueles 3-0 lá na Argentina. Mas, e aí?
O Abel Ferreira, como inteligência circunstancial, criou um esquema que tirou ali o melhor de muitos jogadores, mas a cara mesmo do Abel, eu não vi ainda no Palmeiras, viu, Léo? Então, não dá nem pra saber qual é a cara do Abel, né, Marcelo? Essa que é a grande realidade. E tem muita gente tirando sarro, né, dizendo, os caras estão fazendo malabarismo pra justificar a derrota. A derrota não tem justificativa. O Palmeiras perdeu e pronto, o futebol funciona desse jeito. Criticar o Luiz Adriano também é mais do mesmo. Quando o William joga, criticam o William, porque ele perde gols. Inclusive o Palmeiras empatou com o Botafogo por causa do William Bigode, que perdeu um gol cara a cara quando ele tinha que tocar pro Breno Lopes e o Palmeiras faria o gol. Então ali foi o William o reclamado da vez. Eu acho que o Palmeiras ele precisa ter um tempo para treinar com o treinador. O Palmeiras conseguiu ganhar uma Libertadores, muito difícil, o trabalho foi muito bem executado pelo técnico. A gente percebe que nesse momento o Abel ele trabalha como dá, né? Para quem não quiser enxergar o trabalho do Abel, ele não tem a cara ainda que ele poderia dar. Eu acho que o Palmeiras, se ele tivesse melhor fisicamente, ele ia conseguir marcar mais à frente, ele ia conseguir dificultar mais a vida dos adversários, mas é só ver o trabalho do Abel, tá no campo, cara. Então a gente viu o primeiro tempo e o segundo tempo com o Marcos Rocha mais fixo na lateral, ajudando na saída, como os times fazem com um volante normalmente, fazer uma saída de 3, com o Vina lá na frente, o Vinha, fazendo mais a ponta esquerda, dando amplitude e atacando mais por aquele setor. O Palmeiras já jogou esse ano com linha de 5 na defesa, no 4-4-2, no 4-2-3-1, no 4-1-4-1. O Palmeiras trabalhou e tem trabalhado variações com jogadores em várias funções do time. Então ele está trabalhando, é que não tem como dar a cara do time e não tem como descansar o time. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O Tigres também viajou, foi do México até o Catar, é verdade. O Tigres também jogou, a temporada jogou, mas ninguém jogou como o Palmeiras jogou, ninguém foi pressionado como o Palmeiras foi pressionado, ninguém teve que jogar nos últimos 2 meses de 3 em 3 dias como jogou o Palmeiras. Então isso tudo fez diferença, mas isso não diminui a vitória do Tigres e nem dá um salvo-conduto ao Palmeiras, que deveria ter jogado mais, poderia ter jogado mais. É verdade. Bom, e o Palmeiras, ele jogou na terça contra o Botafogo, né? Terça da semana passada. Aí jogou domingo no Catar. Vai ter essa decisão do terceiro lugar na quinta. E domingo já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Que coisa, hein? Esse é o nosso jeito de fazer futebol. E você pode falar e tal, o calendário diferente e tal. Mas a questão do Palmeiras de cansaço não é da desculpa, mas foi sobre-humana, fera. Muito jogo, fica complicado. Não tinha a menor possibilidade, diante dessa agenda, do Palmeiras chegar no Brasileiro, por exemplo. Né? Não havia a menor possibilidade. Como que o Palmeiras ia fazer tudo isso? Jogou terça passada, aqui no Brasil contra o Botafogo. Ontem, domingão, contra o Tigres lá no Catar, teve a viagem nesse meio tempo. Agora quinta, vai ter o terceiro lugar, ou teria a final. E domingo já pegar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Que coisa. Caprete. Ao vivo, pois não. Rapidinho, né? Sabe que você me lembrou a fala de um amigo meu, agora eu não vou lembrar qual foi deles, né? Mas eu tava conversando com um narrador esses dias e ele falou assim pra mim: você quer saber de uma coisa? Eu falei: o quê? Ele falou: o Palmeiras foi impedido de ganhar o Campeonato Brasileiro. Não, mas não tá errado falar isso, não. Ele falou: por quê? Não, como é que ia ganhar o Campeonato Brasileiro desse jeito? Não tinha como, exatamente. Não, por melhor que seja o elenco, Léo, por melhor que seja, por mais peças que tenha, né? E em que pese o Abel Ferreira falar que o elenco é curto, em algumas posições até é verdade, mas enfim, não tinha como, né? Você pode falar, a CBF não quis que o Palmeiras ganhasse também o Brasileiro. Não digo que a CBF não quis, porque os clubes concordaram também, hein? Que seja bem claro aqui, Léo, o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, assinou, e se sabia que o time que chegasse na final da Libertadores, para disputar o Mundial e na final da Copa do Brasil, como o Palmeiras, jogaria mais. Se sabia desde o dia 9 de agosto, quando começou o Campeonato Brasileiro. Se sabia. E o Palmeiras teve jogos adiados, porque chegou na final do Paulistão também, né? E aí foi avançando na Copa do Brasil, jogos adiados pelo Brasileiro. O presidente do Verdão sabia disso, assinou, concordou, e vida que segue também. É assim, faz parte, os clubes aceitaram. Léo, fazer um intervalo então, mais um rapidinho. Na sequência a gente vai falar de São Paulo, Santos e Corinthians, e mais também do Palmeiras, por que não, né? Vamos juntos até às 7 da noite, aqui na 105 FM, a rádio que é só alegria. 105 FM Futebol Clube.
A Master possui uma grande linha de produtos escolares e office, com itens da mais alta qualidade, tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Você encontra os produtos Master nas maiores lojas e papelarias de todo o Brasil. Linha completa de lápis, borrachas, giz de cera, hidrográficas, tesouras e também da linha Office, grampeadores, canetas marca-texto, marcadores, estiletes, compassos e muito mais. Acesse produtosmaster.com.br, nossas redes sociais ou pelo telefone 11 2589 0111. Master, conectada com você. 105 FM Futebol Club. Apresentação Marcel Capretes. Maravilha, já voltamos 6h35 para falar agora do Campeonato Brasileiro com você. Diz aí, Edson Rufino. Eu trago detalhes e informações a respeito do Campeonato Brasileiro em sua 35ª rodada, que teve no sábado 2 jogos e uma partida acontecendo no domingo. Sábado, Bahia 3, Goiás 3, Atlético Goianiense e Santos 1-1. Mesmo placar de RB Bragantino e Flamengo, que se enfrentaram ontem à noite em Bragança Paulista. Hoje, 8 da noite, se enfrentam Botafogo e Grêmio. Quarta-feira, 7 da noite, Inter e Sport. 7h15, Fortaleza e Vasco. 9 da noite, São Paulo e Ceará. 9h30, Corinthians e Atlético Paranaense. Fluminense e Atlético Mineiro. Coritiba e Palmeiras. Esse jogo será realizado só no dia 17. A classificação mostra na liderança Inter com 66 pontos, em segundo Flamengo 65, em terceiro Atlético Mineiro 60 pontos, em quarto São Paulo 58, em quinto Fluminense 56, em sexto Palmeiras 53 e em sétimo Grêmio também 53. Os 4 últimos, 17º é o Vasco com 37 pontos, 18º Goiás 33, 19º Coritiba 28, 20º Botafogo 24. Os paulistas na competição, em quarto está o São Paulo, em sexto Palmeiras, em oitavo Corinthians, nono RB Bragantino e em 10º Santos. Obrigado, Rufino. Vamos saber do Bragantino que ontem fez um baita jogo com o Flamengo, hein? Tá demais esse Bragantino, diz aí, Márcio Torvano. E o Bragantino ontem segurou o ímpeto do Flamengo. Em Bragança Paulista, o jogo ficou no 1-1, Campeonato Brasileiro. O gol do Braga foi marcado por Ítalo. E o destaque também vai para o goleiro Cleiton no Bragantino, que fechou o gol. O Braga soma 48 pontos ganhos. Vamos ouvir Maurício Barbieri. O treinador do Bragantino fala sobre o jogo e este 1 ponto conquistado. De forma assim imediata, eu acho que foi um jogo muito difícil. O Flamengo veio e nos pressionou, tentou não deixar a gente sair jogando, a gente construir boas situações de jogo. A gente precisou usar um pouco mais de bolas longas, explorar o espaço nas costas deles, mas a gente também tentou dificultar bastante a construção deles. Eu acho que foi um jogo em que a gente sofreu um pouco mais do que vinha sofrendo nos outros jogos, mas conseguiu igualar o jogo contra uma grande equipe, né? Um grande elenco, conquistar esse ponto que foi muito suado, muito sofrido, mas é um ponto muito importante. Este Maurício Barbieri falando aqui na 105 FM. O Bragantino volta a campo na próxima segunda-feira, dia 15, fora de casa, enfrenta o Sport. O lateral Edmar está suspenso com 3º cartão amarelo. Obrigado, Torva. E aí, Leonardo Fontes, rapidinho sobre esse Bragantino, né? Não só pela imensa audiência que a gente tem em Bragança Paulista, mas pelo bom trabalho. É claro que a gente está falando aqui de um clube empresa, de um clube que tem todos os recursos possíveis e imagináveis, de um clube que, por exemplo, na falta de jogos, não cortou o salário de ninguém, né? O Flamengo cortou, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, todos passaram uma baita dificuldade. O Bragantino não. O Bragantino não depende de receita de jogo, né? Tem um projeto por trás, mas que mesmo assim, hoje, o Maurício Barbieri faz um baita trabalho, tem um jogador rendendo muito mais do que a gente imaginava e não à toa esse Bragantino pode beliscar uma vaguinha na Libertadores da América 2021, né, Léo? E é um dos favoritos para isso, né? Porque o time tá jogando muito bem, né? A forma de jogo do Barbieri, aliás, o Barbieri quando treinou o Red Bull ainda em Jarinu, ele fez uma quartas de final de Campeonato Paulista contra o Corinthians, depois de fazer uma grande primeira fase, da mesma maneira como vem jogando, né? Impressionante como o Barbieri já tinha ali um estilo de jogo. Ele falou esses dias, né? Que quando passou pelo Flamengo, ele fez um bom trabalho, mas que hoje ele é um treinador muito melhor, é claro, com a experiência, com as situações, né? Que a vida vai colocando na frente dele, né? A vida dentro do futebol, evidentemente, vai colocando na frente dele e vai melhorando muito. O Bragantino está jogando muito bem, realmente, né? Tem um estilo de jogo já bem característico, próprio,
pressiona o adversário, sabe também os momentos de recuar e trabalhar com um bloco mais baixo de marcação. Um problema que essa equipe tinha muito, tirou muitos pontos, que era o adversário explorar a defesa mais alta com lançamentos por trás da última linha. Foi resolvido, né? A equipe cada vez mais pressiona naturalmente a posse de bola do adversário para que não ocorra uma bola descoberta. Então o Bragantino melhorou demais, cara, melhorou muito, chegou no ápice nesse campeonato. Lógico que chegou tarde, mas é um primeiro ano de Série A, né? O trabalho dá para ser considerado excelente, não só do Bragantino, dos técnicos que passaram para lá, o próprio Felipe, que tinha um pensamento bem parecido com o do Barbieri, Felipe Tigrão, que passou lá antes também. Muito bom trabalho desenvolvido, e ontem 1-1 foi um resultado justo para o jogo. O Flamengo jogou bem também. Jogou bem também, maravilha, Léo. Vamos agora então com o Santos. Edson Rufino na linha agora para falar do Peixão, que já tá meio que na busca aí, né, Rufa, de um novo treinador. Fala aí, fera. Vamos juntos com as informações do Santos. No sábado enfrentou o Atlético Goianiense em Goiânia e empatou 1-1. Soteldo voltou à equipe, mas o Marinho ainda foi desfalque. A sua volta, no caso do Marinho, para enfrentar o Coritiba ainda é incerta. O jogo vai acontecer só no sábado, 7 da noite na Vila, mas nesse momento ainda não existe a confirmação. 2 jogadores que cumpriram suspensão automática, esses 2 sim ficam à disposição, o Sandri e também o Madison. Vamos ouvir o que disse o técnico Cuca após o empate diante do Atlético Goianiense. Primeiro tempo campo encharcado, né, pesado, e um primeiro tempo acho que foi equilibrado. Eles saíram na frente numa penalidade discutível, enfim, acabaram convertendo, e é uma equipe muito bem treinada pelo Marcelo, é uma equipe organizada, tem uma saída de bola boa, tem velocidade de contra-ataque, e nós com um placar adverso a gente tivemos que nos expor um pouco mais para pressionar o adversário no campo dele e poder reverter o placar, né? No segundo tempo nós fizemos um segundo tempo muito bom, até os 20 e poucos a gente já tinha o domínio completo do jogo, as chances criadas. Tivemos um homem, eles ficaram com um homem a menos, aí nós abrimos as jogadas, concluímos diversas vezes, e infelizmente a bola do gol da vitória acabou não entrando, né? Mas esse tipo de jogo assim, você lamenta o resultado, que é um empate aqui, que é um resultado normal, mas era um jogo para ter ganho, pelo que produziu, pelo que jogou, era um jogo para ter ganho e ter ido aí ao 8º lugar. Muito bem, ouvimos Cuca, que terá sequência de 3 jogos na Vila, Coritiba, no próximo sábado, 7 da noite, o Corinthians e também o Fluminense, e encerra sua participação aí fora de casa, jogando em Salvador, vai enfrentar a equipe do Bahia, mas na sequência 3 jogos em casa, e o Santos ainda acreditando na garantia de vaga à próxima edição da Libertadores da América. Então é isso, falei do Santos, até mais, um abraço, amigo. Valeu, Rufino, obrigado. Ô, Léo, e aí, esse sentimento, essa pecha que fica de fim de feira no Santos, pode atrapalhar? Por que eu falo fim de feira, né? Porque o Cuca, mais do que na cara, dando a entender que não vai continuar, né? Saiu até a informação hoje de que o Thiago Nunes já estaria conversando com a direção do Santos. Nada certo, nada fechado, mas ouviu uma proposta, ouviu um projeto. Aí você tem o Pituca, que já foi embora, você tem o Lucas Veríssimo, que já foi também. Marinho ainda não jogou depois da final da Libertadores, né? Ele estava machucado, jogou meio que no sacrifício, mas foi o Rei da América, o melhor jogador da competição. Enfim, diante desse cenário, fica complicado, Léo, acreditar que o Santos pode chegar a conseguir uma vaga na próxima Libertadores? Para mim tá muito claro de que isso vai ser difícil. O Santos tem uma condição agora boa, que é jogar 3 jogos em casa, um confronto direto com o Corinthians, ou outros confrontos contra equipes até o final do campeonato que vão lutar contra o rebaixamento, talvez até pegue o Bahia na última rodada já rebaixado ou já livre, né, de um rebaixamento. Então o Santos tem algumas condições boas a favor dele. Mas ao perder o Veríssimo, o Pituca e o Marinho nos últimos jogos, o Santos se torna um time completamente comum, né? Até um time fraco, se você olhar mesmo no papel. Esse time do Santos, ele não está diferente do Atlético Goianiense, sem o Pituca, sem o Veríssimo e sem o Marinho, tá, gente? Ele não está muito diferente no papel que outras equipes que estão no Campeonato Brasileiro disputando vaga ali com o Santos por essa Libertadores da América. O Cuca, ele sugou o time, os jogadores,
até onde ele conseguiu, como sempre faz. E agora está na hora dele sair. A diretoria do Santos está cometendo um erro. O Cuca deveria ser demitido já. Não demitido, né? O Cuca deveria ser chamado para uma conversa e ser conversado o seguinte: você não vai ficar? Não. Então é o seguinte, pega, já vamos fazer um acordo aqui legal, você sai, o contrato vai só até o dia 25 mesmo, faltam aí 18 dias para acabar o contrato, você já sai agora, o Marcelo Fernandes vai assumir no seu lugar, né? O Santos cria um fato novo sem precisar contratar um técnico correndo, o Marcelo Fernandes termina o campeonato, né? Tenta fazer alguma coisa diferente, tenta puxar até mentalmente desses jogadores alguma coisa diferente para conseguir a vaga, e a partir do dia 25 de fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro, por ali, você traz um outro treinador para tocar o projeto, para contratar jogadores, para trabalhar no Paulistão, o time para a próxima temporada. Maravilha, vamos agora falar do São Paulo Futebol Clube. E aí, já tem novo treinador? Ainda não tem? Tá esperando? Tá entrevistando? Que coisa, hein? Diz aí, Márcio Roberto Torvano. Ok, trazendo informações do São Paulo, foi um fim de semana de expectativa para o anúncio do novo treinador. O clube fez entrevistas, conversou com os pretendentes à vaga. Foi o bom e velho processo de seleção. O nome que mais agradou em vários sentidos foi de Hernan Crespo, que por sinal deixou Defensa e Justiça. A seleção do Chile também tem interesse no técnico. Crespo tem 45 anos. Outros que entraram na seleção do tricolor entre os estrangeiros: Marcos Silva, ex-Sporting, Bruno Lage, ex-Benfica, Vitor Pereira, ex-Porto, e André Vilas-Boas, que saiu do Olympique. Enquanto nada acontece, Visoli segue no comando do time. O treinador interino vai ser o técnico da partida da quarta-feira, 21h, em casa, contra o Ceará, Campeonato Brasileiro. Hoje Luan não treinou com dor muscular e ainda vai ser reavaliado. Em alguns treinos da semana passada, Daniel Alves estava mais pelo lado direito, mas isso ainda não quer dizer que ele mudou de posição. Vamos aguardar. Ainda sobre Daniel Alves, quem fala sobre o jogador é o presidente Júlio Casari. Quanto ao Daniel Alves, é um grande atleta, capitão do nosso time, camisa 10 do nosso time, um grande jogador, tem contrato com o São Paulo e nós esperamos que ele continue com a sua disposição, com a sua entrega. Ele que é um campeão internacional, um nome renomado que, para nos honrar, veste a nossa camisa. Portanto, nós contamos com ele sim. E toda e qualquer pendência financeira existente será resolvida internamente. Este Júlio Casares, o São Paulo com 58 pontos no Brasileirão, com 33 jogos. O tricolor que não tem mais Brenner, vendido ao futebol americano. Pablo, Tietê, Vitor Bueno e até Gonçalo Carneiro brigam pela vaga no ataque. Obrigado, Torvano. E aí, Léo? Hernan Crespo, outros técnicos estrangeiros. E fica nessa, né? Não dá pra entender muito uma coerência, uma linha no que buscar, né? Houve-se muita indicação de empresário, alguém que gostou de um trabalho ali. O Crespo é um técnico super jovem, né? Conseguiu agora o título da Sul-Americana pelo Defensa e Justiça, mas o que mais, né? Só o título e só entre aspas, não desmerecendo evidente, mas já o credencia assumir o São Paulo? Enfim, Léo, essa busca por um novo treinador no São Paulo, você tá enxergando como isso aí, Léo? É verdade, né? Se o Crespo fosse brasileiro e todo mundo lembrasse que ele foi eliminado na primeira fase da Libertadores, né? E não apenas lembrassem que ele foi campeão da Sul-Americana com Defensa e Justiça, talvez fosse diferente o cartaz do Crespo, né? Eu também vejo com o pé muito atrás, né, a contratação do Crespo. Não por ele ser argentino, por ser de fora do país, pelo contrário, não tenho preconceito nenhum quanto a isso, mas eu acho que quando você vai buscar um treinador fora, tem que ter toda a certeza da capacidade desse treinador, né? Até o próprio Palmeiras, quando buscou o Abel, nós ficamos com aquele ponto de interrogação. Mas o Abel, por que o Abel, né? O Abel tinha feito um bom trabalho no Braga e um trabalho que estava no começo no PAOK, né? E o Palmeiras deu, entre aspas, sorte, né, de contratar o Abel e dar certo, ganhar uma Libertadores da América. Mas você pode ter certeza que, eu estou usando o exemplo do Abel para o Crespo, né, para que o torcedor do São Paulo possa entender. Pode dar certo, pode ser campeão no São Paulo, que é uma tarefa muito difícil, mas certamente ele precisa de passar por muita coisa ainda na carreira de treinador, para que a gente possa considerá-lo um baita de um treinador, né? O Crespo
tem pouco, o percentual, né, de vitórias e de pontos conquistados nas suas equipes em que treinou, ele é baixíssimo, né? O São Paulino vai aturar isso por muito tempo ou por quanto tempo? Toda a escolha de um treinador é uma loteria, em algum sentido, né? Porque o futebol só ganha um e só se aceita a vitória. Mas se o São Paulo foi trabalhar o nome, se o São Paulo foi buscar as referências corretas, né? A gente não está aqui para criticar isso, não. Pode dar certo, pode dar errado, como qualquer treinador. Mas eu não vejo essas referências como positivas, que a gente tem até agora do Hernan Crespo, para que ele seja um técnico que chegue ao São Paulo e dê super certo. Acho que o São Paulo poderia buscar outro tipo de treinador nesse momento, que existe no mercado brasileiro e existe no mercado também estrangeiro. Não, e a gente falar e comparar com o Abel Ferreira agora no Palmeiras, o Jorge Jesus no Flamengo, é muito na base da aleatoriedade. É tentativa e erro. Eu não acredito de verdade, tá? Com todo respeito aos dirigentes, não acredito que há uma pesquisa profunda. É só ver que no Flamengo, depois do Jesus, veio o Domenech Torrente, que ficou 3 meses. Não tiveram paciência nenhuma. Acreditavam no trabalho dele? Sério, acreditavam nada. Iam no resultado, né? Como o São Paulo também teve o Bausa, o Osório, que saíram para seleções, é verdade, mas porque também não viam muita perspectiva pelo cenário político que tinha o São Paulo ontem e tem hoje, né? Ontem eu falo na época deles. É muito na tentativa e erro. Se vier o Crespo para o São Paulo, é mais na base da empolgação, do que foi feito de maneira recente, ou não tem outro, vai com esse mesmo, como foi o Abel no Palmeiras, tá? Porque o Palmeiras tentou outros. Tentou Miguel Ramírez, não deu, tentou não sei quem, não deu, e aí foi no que sobrou. Tá? Não vejo muito projeto e muito critério por trás disso. Vamos agora, Léo, para fechar o programa, falar do Corinthians. Ó, Coringão aqui na 105 na quarta, hein? Sobe no do timão, meu querido Fábio Rogério, porque na quarta tem uma super jornada esportiva. Ó, jogo que vale demais pro Corinthians na briga, na busca por essa vaga na Libertadores da América 2021. Corinthians e Atlético Paranaense, viu, Edson Rufino? Vamos juntos com as informações do Corinthians. Só voltar a campo, quarta-feira, 9:30 da noite em Itaquera, vai enfrentar o Atlético Paranaense, claro, com transmissão da 105. Casares já voltou a treinar, mas ainda não estará liberado para enfrentar o Furacão. Está na fase de recondicionamento físico. Wagner Mancini poderá repetir o mesmo time que venceu o Ceará. E lembrando que com Gemerson em recuperação de lesão, Bruno Mendes está vivendo a sua maior sequência como titular. Vamos ouvi-lo falando a respeito desse tema. Primeira vez que tenho uma sequência de 4 ou 5 jogos seguidos no Corinthians e todo jogador quer jogar, obviamente, y por suerte estoy teniendo esa secuencia y estoy muy contento. Estoy con confianza, me estoy entendiendo bien con los zagueros que están entrando, ya sea con Gil, Gemerson, Marlon también nos treina no jogo, então feliz y contento. Todo el mundo, por ser gringo, como fala uma língua, estamos juntos y falando siempre, então estamos todos contentos por la situación, esperando que clasificar a Libertadores por esa vaga. Va a estar complicado, pero bueno, vamos a dar todo para conseguir essa vaga. Muito bem, ouvimos Bruno Mendes, que vem sendo o companheiro de zaga do Gil. E para quem acha que o Everaldo não fez nada de bom para o Corinthians até agora, o clube deixou de desembolsar mais de 1 milhão, na verdade, R$1 milhão. Isso porque ele não cumpriu metas contratuais. 20 jogos como titular, isso não aconteceu, seria até junho do ano passado e não foi convocado para servir a seleção brasileira. Então é isso, eu falei do Corinthians, até mais, um abraço, amigo. Beleza, Rufino. Quer dizer que o Everaldo gerou então uma economia pro Coringão, hein, faixa preta? Que categoria. Léo, e aí, esse Corinthians, quarta, pega o Atlético Paranaense, o bom time do Atlético, né, comandado pelo Paulo Autuori, não tão bom quanto era aquele do Thiago Nunes, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. Petralha repôs muito mal as perdas para essa temporada. O Atlético Paranaense é um mero coadjuvante no campeonato, não briga por mais nada, né, por objetivos grandes. Talvez ali uma vaguinha na Libertadores, mas nada que se compare àquela grandeza que o próprio Petralha falava aos 4 cantos que o Atlético teria. Bom, mas esse Atlético, Léo, tirou pontos do Internacional agora, tirou pontos do Flamengo e vai vir com tudo em Itaquera para também tirar pontos desse Corinthians, hein, Fontes? Exatamente, com certeza, né? O time foi se montando durante a temporada, o trabalho está melhorando, a equipe
sofreu um desmanche muito grande, que é um problema nacional, né, dos clubes que têm sucesso, né, os clubes campeões brasileiros, os clubes campeões de Libertadores, tirando o Flamengo, né, que é uma equipe que tem um poderio um poderio financeiro muito grande, como o Palmeiras também, mesmo assim sofrem de alguma maneira. Agora, o Atlético Paranaense, por ser uma equipe que normalmente é uma equipe vendedora, né, que trabalha normalmente assim, contratando jovens jogadores, trazendo jovens jogadores da base, enxertando ali com jogadores mais experientes, tenta trabalhar dessa maneira para dar certo o futebol, né, para dar dinheiro ao seu futebol e para não sofrer como muitas outras equipes sofrem, né? Então, o Corinthians terá essa dificuldade. O Corinthians, eu acho que se encaminha bem para uma possível vaga na Libertadores como 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para acontecer ainda. Esse jogo ele é fundamental, como todos os outros. O Corinthians tem tido tempo para trabalhar, tempo para treinar, e os jogadores não podem reclamar de cansaço. Um Casares de volta pode ser uma grande notícia também, já que é um jogador muito bom e que quando saiu era titular absoluto e inquestionável do Corinthians, jogando muita bola mesmo o Casares. Por mais que eu acredite que o Casares é muito mais um fogo de palha, ele vai jogar bem no Corinthians, até ter seu contrato renovado e mais um pouquinho ano que vem, e depois ele vai dar os mesmos problemas que ele deu no Atlético Mineiro, né, porque eu não acredito que ele tenha encontrado Jesus ou nada desse tipo, mas hoje ele é fundamental nessa equipe do Corinthians. Maravilha, Léo, obrigado, grande abraço, é você que brilha, só tem fera aqui, Léo, até amanhã, faixa preta. Valeu, Capretes, até amanhã, um grande abraço para você, um grande abraço pro Fábio Rogério, um grande abraço para todos, tchau. Maravilha, esse é o nosso Leonardo Gonzalez Fontes. Fera, encerrando aqui o nosso 105 FM Futebol Clube, muito obrigado pela sua audiência, você que nos ouviu desde as 18 horas, você pelo Dial em 105.1, são mais de 350 cidades que recebem o som limpinho aqui da 105, ou então você pelo YouTube já se inscreveu no nosso canal? Vai lá, fera, Rádio 105 FM Oficial, dá uma busca no YouTube, você vai ver o nosso logo bonito, ali letras e números em amarelo, fundo azul, se inscreva que vai ser muito bom ter você participando aqui conosco da nossa família. Maravilha? Fábio Rogério, obrigado aqui na técnica, junto com Silvio César Ferreira, esse é o timaço do nosso Luiz Marcelo Bigato. Às 8, o nosso Fábio Rogério chega com o Espaço Rap aqui na 105 FM, grande Fábio Rogério. Show de bola, em nome de toda a equipe, timaço do nosso Luiz Marcelo Bigato, eu, Marcel Capretes, agradeço demais o carinho da sua audiência. E nunca se esqueça que na vida tem os fracassados que nunca tentam, os perdedores que nunca terminam, mas tem também os vencedores que nunca desistem. Abraço, boa noite, valeu, fera. Tchau. 105 FM Futebol Club. Apresentação Marcel Capretes. 105 FM Futebol Club. 105 FM Futebol Club. Você conferiu o programa esportivo mais ouvido do seu rádio. As informações do seu time, as análises dos melhores comentaristas e toda a polêmica do seu clube. 105 FM Futebol Club, a maior audiência do rádio. 18 horas, 59 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As
notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. E vamos ao destaque do dia: opinar e ajudar o governo em ações em benefício dos brasileiros. Lançada a plataforma Participa Mais Brasil. Luana Karen. Na plataforma, a ideia é que o cidadão ajude o governo a tomar decisões, opinando sobre medidas elaboradas pelo governo, ainda na fase de construção dessas políticas. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Vacina pirata, não. Campanha alerta a população sobre supostas vendas de imunizantes. Gabriela Noronha. A Senacom informou ainda que está analisando mais de 2.000 páginas virtuais suspeitas de estarem, de algum modo, oferecendo vacinas piratas ou induzindo o consumidor ao erro. Carteira do idoso, que garante direitos a quem tem mais de 60 anos, agora pode ser feita pela internet. Ana Luísa Prazer. E não é mais necessário imprimir a carteirinha. Ela poderá ser apresentada de forma digital, direto na tela do celular. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. Acessar uma consulta pública e opinar sobre temas de interesse da sociedade. Acompanhar os trabalhos de colegiados, conselhos e comitês do governo federal. Ver as datas das próximas audiências públicas ou enviar sugestões aos ministérios. Tudo isso é possível pela plataforma Participa Mais Brasil, lançada hoje. Uma ponte entre o governo federal e a sociedade. A plataforma Participa Mais Brasil abre espaço para que o cidadão participe de consultas e audiências públicas, opinando sobre medidas elaboradas pelo governo, ainda na fase de construção dessas políticas, como explica o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Essa plataforma, lançada hoje, já está em funcionamento e ela possui módulos como colegiados, consultas públicas e um espaço para divulgação de audiências públicas, além de um ambiente específico para pesquisas de opinião, que é ampliar a participação do cidadão nas políticas públicas, fortalecendo a cidadania e, sobretudo, reduzindo intermediários, a fim de facilitar o diálogo direto entre o governo e o cidadão. O Participa Mais Brasil é diferente de um serviço de ouvidoria, que geralmente colhe críticas e elogios sobre algum assunto. Na plataforma, a ideia é que o cidadão ajude o governo a tomar decisões. Neste começo, o Participa Mais Brasil conta com 38 órgãos públicos e mais de 2.000 usuários cadastrados. E já foram disponibilizadas 27 consultas públicas. Segundo Luciana Coutinho, coordenadora geral de participação social da Secretaria de Governo, a ideia é expandir o serviço para todo o setor público federal. Não é obrigatória a utilização da plataforma pelos órgãos públicos federais, a administração pública direta e indireta. Mas, aos poucos, os órgãos estão se engajando, as agências, enfim. Então, assim, a gente tem a expectativa de que, com o tempo, todos venham a aderir. Em todas as vezes em que fosse publicar algum ato normativo, portaria, um decreto, até um projeto de lei que o Ministério manda, passa pela Casa Civil, antes disso o cidadão vai opinar. No lançamento do portal, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a importância de fortalecer as políticas públicas no país, principalmente neste momento de pandemia, e disse que conta também com a ajuda dos parlamentares para aperfeiçoar os projetos e melhorar a vida da população. A participação, o empenho, o apoio de vocês para a questão de governo e, mais do que tudo isso, o aperfeiçoamento de projetos, precisamos disso. Não pode tudo e não sai da cabeça de uma pessoa apenas. Vocês são 594 do lado de lá, mas são o nosso coração. E juntos nós podemos sim dar esperança a esse povo. Eles merecem realmente um Brasil melhor. O portal conta ainda com ferramentas de acessibilidade configuradas de acordo com recomendações internacionais. Para participar, o cidadão precisa apenas fazer um cadastro simples na plataforma .gov. O endereço para acessar o Participa Mais Brasil é o www.gov.br/Participa Mais Brasil. Reportagem Luana Karen. E durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a necessidade de continuar ajudando os mais vulneráveis em meio à pandemia. Com o fim do auxílio emergencial, o governo estuda agora uma nova forma de apoiar a população. Vamos buscando cada vez mais soluções e atenuar
a vida difícil que se encontra grande parte dos brasileiros. Estamos negociando a questão de um auxílio ao nosso povo, que está ainda numa situação bastante complicada. Sabemos que estamos no limite do nosso endividamento e devemos nos preocupar com isso. Temos um cuidado muito grande com o mercado, com os investidores e com os contratos que devem ser respeitados. Nós não podemos quebrar nada disso. Caso contrário, não teremos como garantir que realmente o Brasil será diferente lá na frente. O primeiro carregamento de insumos da vacina de Oxford chegou no fim de semana ao Rio de Janeiro. A quantidade de material é suficiente para o laboratório da Fiocruz produzir 2.800.000 doses da vacina. O primeiro lote de ingrediente farmacêutico ativo da vacina da AstraZeneca Oxford chegou no sábado ao Rio de Janeiro, no Centro Tecnológico de Vacinas de Biomanguinhos, na Fiocruz. São cerca de 90 litros de IFA, quantidade suficiente para a produção de 2.800.000 doses de imunizantes. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, estavam no local. Agora, a Fiocruz vai enviar amostras do material para controle de qualidade. O resultado deve estar pronto na quarta-feira e logo em seguida haverá uma pré-validação para garantir que o processo esteja adequado para a produção da vacina. Feito isto, os primeiros lotes vão passar por análise da Anvisa. A Fiocruz vai receber outros 2 lotes nos dias 23 e 28 de fevereiro. A expectativa é de que haja material suficiente para a produção de 15 milhões de doses ainda este mês. A vacina deve ser entregue ao Ministério da Saúde em março. A Fiocruz tem a meta de produzir 100 milhões de doses até julho. O IFA é a matéria-prima para a produção da vacina Covid-19. De acordo com a Fiocruz, a linha de operação tem capacidade de produzir 700.000 doses por dia. No final de março, uma segunda linha entrará em operação, que permitirá o envase de mais de 1 milhão de doses por dia. Reportagem, Alessandra Lapa. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, começou a analisar o pedido de registro definitivo da Pfizer para uma vacina contra a Covid-19. O pedido foi feito pelo laboratório na sexta-feira. O registro definitivo é o sinal verde para que a vacina de Oxford seja comercializada, distribuída e utilizada em larga escala pela população, só corrigindo a vacina da Pfizer. Esse é o segundo pedido de registro definitivo recebido pela agência. O primeiro foi da vacina de Oxford, apresentado à Anvisa no final de janeiro. E um alerta para a venda de vacinas contra a Covid-19 falsificadas. A Secretaria Nacional do Consumidor lançou uma campanha para informar a população sobre vacinas piratas. E também analisa 2.000 páginas da internet com supostas vendas de imunizantes. Toda vacina contra a Covid-19 está sendo ofertada exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e de forma gratuita. Ainda assim, golpes que usam a promessa de imunização e casos de venda de vacinas falsas estão cada vez mais comuns no Brasil. O alerta é da Secretaria Nacional do Consumidor, que lançou a campanha Vacina Pirata Não. Segundo o material divulgado nas redes sociais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a comercialização é crime e traz riscos à saúde e à segurança do brasileiro. Qualquer vacina sem o selo de autorização e aprovação da vigilância sanitária é falsificada e pode causar danos irreversíveis à saúde. Não vale a pena colocar a sua vida e das pessoas que você ama em risco. Diga não à vacina pirata. A Senacom informou ainda que está analisando mais de 2.000 páginas virtuais suspeitas de estarem, de algum modo, oferecendo vacinas piratas ou induzindo o consumidor ao erro. Além disso, de acordo com a secretária nacional do Consumidor, Juliana Domingues, foi criado um canal por e-mail exclusivo para concentrar as denúncias dos casos. Em casos de identificação de qualquer comercialização de vacinas que não são vacinas autorizadas, faça essa denúncia para o canal vacinapirata.cncp@mj.gov.br. Para reunir esforços conjuntos na prevenção e repressão à venda de vacinas falsificadas, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria solicitou apoio aos PROCONs e à Polícia Federal. O Ministério da Saúde também está preocupado com estas armadilhas. Esclarece, não telefona para marcar a vacina de ninguém e nem pede confirmação de códigos enviados por mensagens. Reportagem Gabriela Noronha.
Aproveitar a parte do lixo que não pode ser reciclada para gerar energia. Esse é o objetivo de 2 projetos no estado de São Paulo, visitados hoje pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Uma usina em Santana do Parnaíba já está em funcionamento e a outra em Barueri ainda será licitada e construída. Além de gerar energia mais barata, essas iniciativas ajudam a preservar o meio ambiente. Dados do Ministério do Meio Ambiente mostram que